Bom dia, professor. Bom dia, grande Lucas. E aí, Iris, está disposta, Iris? Que cara de disposição é essa? Vamos pegando logo a tarefinha, gente, para a gente fazer a correção. Essa semana é bom, né? Tauan, Josias, Rian, Céci, Lucas, Raquel, Página. Malu. Essa semana é bom que só vai uma tarefinha para casa, né? É a página 12 do livro de atividades. Livro de atividades, Tauan. Bora a correção, Josias, Rian, Céci, Lucas, Raquel. Raquel está por aqui, olha que novidade. Qual a página mesmo que foi pra casa? Que eu me esqueci. 12 de atividades. Beleza. Então vamos fazer aí a correção. Página 12, né? Página 12 de atividades, vamos lá. Na Baixa Idade Média, portanto, depois do século XI, anos 1000, a vida urbana teve grande desenvolvimento na Europa Ocidental. A gente sabe que essa é a grande mudança, né? Alta Idade Média, feudalismo. Baixa Idade Média, as cidades começam a voltar a ter destaque com as feiras. Sobre esse assunto, ou seja, a Baixa Idade Média e a vida urbana, leia o texto. O texto diz assim: produz-se o movimento de emancipação, autonomia, liberdade das cidades. O impulso é dado no fim do século XI, mas o século essencial, mais importante, é o XII, que é os anos 1100. Os burgueses arrancam da cidade primeiramente privilégios, depois uma carta, isto é, um texto, dando-lhe jurisdição sobre a cidade. Antes da gente continuar, Rian, Iris, Nália, Tauan, César e os demais. Quem eram os burgueses? Eram os comerciantes. Isso, aqueles que viviam nos burgos, que era assim como eram chamadas as cidades medievais, burgos. Então, a galera que, ao invés dos camponeses que trabalhavam nos feudos, essa galera que trabalhava nos burgos no comércio, como o Iris disse, eram os burgueses, aqueles que trabalhavam no comércio das cidades. Quem são essas pessoas e como se organizavam? São os novos poderosos, os novos ricos. Os que Os novos, esqueci o nome. Isso. Prepara aí um kit sem asa. Vocês entenderam o que foi que Tawan disse? Os que se põem mais em evidência são os comerciantes, como o Iris disse. Então, esse texto aí, ele traz uma informação que a gente já havia dado em aulas passadas, né? Naquela pirâmide da divisão social, os burgueses estão no último grupo. Só que eles não querem pertencer ao grupo dos excluídos com os camponeses e artesãos. Então, eles vão, como o texto diz, ganhando cada vez mais destaque e poder pelo dinheiro. Mas eles não querem só dinheiro, eles querem também participar da política, serem uma classe de destaque socialmente. Então, assinale a única alternativa correta. Qual foi a letrinha que vocês marcaram? Eu tinha marcado A. Letra A, vamos lá. Os privilégios aos quais se refere o texto eram exclusivos da nobreza medieval. Essa letrinha A, ela está aí na confusão, né? Ela deixa a gente na confusão. Dá a entender que poderia ser sim essa letra A. Aí a gente tem que dar uma relida no texto, porque veja só, os burgueses arrancam primeiramente privilégios, então está dizendo na segunda linha que eles alcançam a força, por isso usa a palavra arrancar, que não foi uma coisa assim que foi dada de boa vontade, mas eles lutam
para ter privilégios são os novos poderes, eles se tornam os novos, porque haviam antigos. Os antigos era a nobreza, né? Que desde que você já alcançava poder pela condição de nascimento. A burguesia quer ter poder pelo enriquecimento. Eles são os novos. Os que se põem mais em evidência. Então, de fato, essa letra A, ela confunde a cabeça da gente. Se a gente entender que os privilégios que a burguesa queria ter antes era somente da nobreza, seria a letra A. Agora, se a gente entender que o grupo privilegiado que fala no texto é a burguesia e não a nobreza, né? Mas, de fato, confunde. Ou seja, a letra A ela não está muito clara de quem está falando. Dá para confundir. Vamos analisar as outras. Alguém marcou outra além da letra A? Eu marquei a letra B. Vamos Eu ver a também B. marquei a letra B. Vamos ver. Eu marquei a letra C. Vamos ver. A letra B diz que a burguesia, grupo social que enriqueceu com as práticas comerciais, era contrária às comunas. Aí a gente teria que entender o que eram essas tal dessas comunas, né? Eu acredito que na aula a gente ainda não chegou nessa parte lá no livro didático. Vamos ver a letra C. A carta de franquia garantia a emancipação das cidades medievais, isso ele diz logo no começo do texto, né? Um movimento de emancipação, visto que muitas se encontravam sob a tutela da nobreza. Também, assim como a letra A não está clara, tá? Mas seria a letra C. Então, Cecília, vê aí se marcou a letra C, Josias, com seu biscoito recheado. Tauan, que eu acho que já cochilou, Rianzinho. Letra C no terceiro. Cochila não, Tauan. Eu ainda tô Letra C vivo. no terceiro. Isaías chegou por aqui agora. Mariana, Davizinho. Olha, ele fala o teu nome. Grande coisa. Oh, não É pode falar grande, mais que eu confio que eu tenho que Você tem que estar assistindo. é grande coisa aí. A letra C, rapaz. No terceiro Olha, aí. tá vendo, tá aí. Letra B, comunas. Essas comunas que falam na letra B era organização de comerciantes. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Presta Então atenção. seria a letra C, o terceiro. Vamos ao quarto quesito. Nos séculos XI e XII, portanto, anos 1000 e 1100, o renascimento das atividades comerciais foi intenso na Europa, particularmente nos mares do norte e na Península Itálica. Isso aí a gente viu no... E vimos também as cidades que dominavam essas regiões, né? Tanto do norte quanto do mar Mediterrâneo, da Península Itálica. Esse mar da Península Itálica é o mar Mediterrâneo. Sobre esse tema, utilize algumas das palavras presentes no quadro para completar de forma adequada. Letra A. As feiras se organizavam ao redor dos castelos e dos Rasteiras. mosteiros. Muito bem, né? E permitiam as trocas de grãos e Madeiras. madeiras por artigos de luxo e Sal. sal. Então, letra A, fazendo a correção aí, ficaria mosteiros, madeiras e sal. Corrija aí, Rian, Ceci, Tauan, que saiu do sofá e foi para a cama, Josias. Letra A, mosteiros, madeiras e sal. Limpa a remela do oi, Ceci. Chegando aqui, Bia. Letra B. O desenvolvimento das estradas permitiu a formação de feiras. Maiores. Feiras o quê? Maiores. Maiores e Não sei. permanentes. Maior. Maiores e permanentes. Eu botei temporária. Temporárias eram as feiras que aconteciam anteriormente na Alta Idade Média durante o feudalismo. Professor, Oi, Lucas.
Eu botei permanentes e maiores. Tá certo assim? Tá certo também. A ordem dos fatores não altera o produto. Tá certíssimo, Lucas. Valeu. Permanentes e maiores ou maiores e permanentes? É a mesma coisa de dizer Cecília é chata e feia ou Cecília é feia e chata. Dá no mesmo, né? Ficar engano com as colegas. Ah, você não suporta aquela menina. Oxe, Nhê. professor. Aquela Nália é muito chata. Brincadeira, Nália. Ela não diz isso, não. Só para ela ligar o microfone. Letra C. Os comerciantes de Gênova e de Veneza. Veneza controlavam o comércio. Veneza seria aí no espaço. Controlava o comércio da região próxima ao mar Mediterrâneo, por onde chegavam as mercadorias vindas do Oriente. Veneza. Paris. A feira de Paris, tá certo. Letra D. Paris ou Champagne. Se você colocou a De cidade, Paris. tá certo também, Ian. Mas quem colocou Champagne, que era a cidade de Paris, como o Rian disse, tá certo também. Ou Champagne ou Paris. Tá certo uma das duas. Champagne ou Paris? E aí nós voltamos para o livro didático, né? Vamos encontrar lá a página que a gente parou. Quem ajuda aí o tio. As comunas, página 25. Não, 24, é isso mesmo, 24. Ô, professor, Oi. você já falou o assunto da prova? Não, vai ser esse assunto que a gente está estudando. O 13, esse capítulo 14, e eu acredito que até o dia da prova. Vocês lembram quando é a data da Professor, prova de você vocês? botou muito capítulo, diminui pelo menos um aí. Vocês lembram quando é a data da prova de vocês? Dia É 18. Dia dia 18. 18. Pronto, então a gente Dia vai ter aula até o dia 18, pra fazer 16, né? tudo. A gente vai ter aula até de hoje a 8. Aí eu acredito que dá pra gente terminar esse Tomara que não chegue no 14. outro capítulo. Não, mas a gente pode estudar a possibilidade de deixar só o 13 e o 14. Vamos ver como é que vai andar, se dá o andamento do assunto. Vamos aí, estou abrindo aqui no isso aí. positivo, livro Ele digital. vai fazer um monte de prova, professor, num dia só. Tem pena de nós. Pois era para ser só 3 questões. Agora, tem gente aqui que já está passado, né? Mesmo que, por exemplo, não acerte nenhuma questão de história, as notas e as atividades que entregou desde lá de março, que a gente saiu remotamente, tem gente aqui que já Eu está tô, passado. professor. É o caso de Eu tô Lucas passado. Moraes, é o caso de Nália, Cecília, né? Eu. Agora, os outros vão depender. Rian que manda uma, não manda outra. Tem Ih, dois, ele só professor. manda uma. Malu só manda uma. Oxi, uma só, por quê? Tu entregasse as duas da semana passada? Eu mandei todas, porque lá no Classroom eu olho se eu entreguei ou não, mas eu entrego. Deixa eu conferir aqui. Tô passado, né, professor? Passado na porta. Oxi, Rian, tá cantando uma música aí de criança, é? Tô. Ó, seu Josias essa semana só entregou uma. Seu Rianzinho Não, tô também, passado. Rian. Faltou mandar uma. Sim, tinha eu qual entreguei as outra? duas. Qual era a outra? Josias está participando, merece um ponto aí por estar ligando a câmera, parte do microfone ligado. Isso ajuda também, gente. Calma. Eu também. População. Eu também. Rian Sim, participa professor, qual muito, foi a a gente outra? percebe que pela interação deles, eles estão compreendendo o assunto. Então, a gente pode dar aquela notinha de ajudar Ô, professor. na E caderneta. o Seu nosso Tauanzinho só mandou uma, Malu mandou as duas. Eu enviei Qual as foi a que eu duas, não professor. mandei, que nem eu me lembro Tá mais, certo. então? Isaías mandou depois que foi cobrado. Toda semana esquece, aí manda
Quando é 11h30, ele Qual foi manda a a outra prova que eu não mandei, professor? Que eu não me lembro. tem que olhar lá no Classroom. Foi a página 11 e 12. Eu acho que tu só mandasse a 12. Faltou a 11. Quero ver Olha lá. agora. O sexto B que tá aqui. No livro da atividade, é? É do livro de atividades, cara. E você? Laura, Lara não está na aula. Nicolas também. O resto que tá, Bia. E era pra mandar elas juntas, era? Sim, foi uma e depois a outra, né? Sim, era pra Mandada na mandar juntas, era? segunda-feira e outra. 4 de tela. Entendesse, criança? Ah, elas estão feitas, mas eu não sabia que era pra mandar as duas. Só mandei a 11. Vamos lá. Esse aqui é só um- E aí, professor, Não, tô mas passado ou não? manda, Rian. Ou falta pouca nota? Oi? Eu tô Falta passado pouco, ou não? porque Ou falta pouca falta nota? pouco, tá? Não vai para recuperação, não. Só não vai tirar um 10, assim, feito Lucas, feito Nália, feito Malu, Cecília, que manda duas, né? Mas passando tá bom, não tá Manda não, uma professor. assim, 8 Passando tá não. bom. Mas vai passar com 6. Continue assim, persevere que não vai para recuperação, não. Vamos lá, página 24. Uhum. Dona Raquel que anda meio sumida, Bravo, tá no João. risco de ir para recuperação. Ela Sim, conecta, pode matar. Ou pode conecta na matar. aula e vai cochilar. Vai assistir Felipe Pode, Neto. professor. Matar quem, menino? E ainda pode mandar a página. Pode. Pode? Enquanto a vida, a esperança. Tá feito, eu só não sabia que era pra mandar. Pois mande lá. Você estava andando de cavalo, eu acho. Eu não. Eu tava no sábado e no domingo. Não Prefere sei. andar de cavalo ou jogar bola? Feito teu irmão. Nenhum. Eu prefiro andar de cavalo. Mó legal. Deixa eu partilhar Já aqui com andei. vocês a página 24. Consegui abrir aqui no positivo. Então vamos lá. Quem lê esse texto aí na janelinha verde? Para ajudar o professor? Vai. A cidade da Idade... Pode ler? Vá. A cidade da Idade Média é um espaço fechado. A muralha a define e penetra-se nela. Por portas e nela se caminha por ruas infernais que, infelizmente, desembocam em praças paradisíacas. Ela Paradisíacas, ou seja, praças belas, parece um paraíso. Professora, que página é essa? É a 24, isso aí. Só não é do livro. Do livro didático. ela guarnecida de torres das igrejas, das casas dos ricos, da muralha que a cerca, o lugar de cobiça, a cidade aspira à segurança. E os habitantes fecham suas casas às chaves cuidadosamente e o roubo severamente reprimido. A misericórdia é a caridade. Se impõem como deveres que se exercem nos asilos. Essas casas de pobres, mais os doentes, como os leprosos que não podem mais trabalhar, causam medo. E a essas estruturas que abrigam não demoram a tornar estruturas de aprisionamento. Valeu, Riazinho. Então é como se a gente pudesse, galera, há 1000 anos atrás, sobrevoar com um drone pelas cidades da Idade Média. Seria isso aí que a gente iria encontrar, tá? Primeira pergunta: quais eram os medos dos moradores da Os cidade roubos e os medieval? leprosos. Os lobos e os leprosos. O roubo, E os andar no meio da leprosos. rua. O roubo E os leprosos ali que tá dizendo, né? causam medo. Os roubos e os leprosos. Vamos colocar aí no primeiro, roubos. Esses medos ainda podem ser encontrados na cidade da autoridade. Justifique. Sim, mas o outro não. Como é, Iris? Eu só faço acrescentar leprosos, né?
Isso. Roubos e leprosos. Ah, professor, nesse segundo aqui, esses medos ainda podem ser encontrados na cidade da autoridade? Sim, É, o agora, roubo. sim, Não, agora leproso. sim, a gente tem que entender que quando se fala ali de leprosos, eram doenças contagiosas na época, né? Aham, e que não tinha vacina. É, não tinha tratamento. Meu Hoje pai existe assistiu uma também novela que algumas, tinha isso e já assisti. hoje ainda existem algumas doenças, por exemplo, agora essa coronavírus Covid. aí, que a É, gente mas evita também esse contato, né? Causa medo. Olha a gente tudo trancado em casa aí, não mais com medo da lepra, mas de uma outra doença. Então ainda pode ser encontrado, sobretudo os roubos. Eu coloquei assim, uma opção de resposta, Tauan. Sim, sobretudo os roubos. Sim, sobretudo os roubos. Ô, professor, aí você me passa, né, por ser bonzinho e porque eu participo para não ir para aí na recuperação? Com certeza. Isso. Agora tu vai ter que trazer um saco de manga lá da tua fazenda para o professor. Nunca mais deu, só tá os cachinhos, mas não Ou deu uma não. jaca. Tá Que jaca pra é melhor dar, do tá que pra manga. dar. Já que é difícil de dar lá também. Olha aí o boy Josias com seu óculos escuro, só posando aí. Ó. Manga, professor, no último ano que deu, oxe, era manga pra dar, pra vender, pra comer. Faz medo entalar o gado, né? Ai, não, pai não cria gado não, só cria cabra. E tu negado não? O trabalho nas cidades medievais, Josias. Não, que eu não sou Com tu. o desenvolvimento, vamos lá, meninos, da atividade manufatureira, ou seja, do trabalho manual, surgiram profissões especializadas, profissionais. Nas oficinas havia os mestres que conheciam a arte de fazer produtos necessários à vida do dia a dia, ocupando lugar de destaque. Eles eram seguidos pelos jornaleiros, trabalhadores que recebiam pela jornada de serviços realizados, e pelos aprendizes, que ingressavam nessas oficinas para aprender as primeiras técnicas, a fim de se tornarem profissionais especializados. Então, esses jornaleiros que ele joga aqui no meio do texto não é entregador de jornal, tá, gente? Esses jornaleiros eram pessoas que trabalhavam por jornada, por algumas horas, e que ganhavam pelas horas que trabalhavam. Os mestres, artesãos, tecelões, tintureiros, ferreiros, marceneiros, sapateiros e outros profissionais, padeiros, açougueiros, construtores e boticários, que eram aquelas pessoas que trabalhavam com perfumes. Por isso que hoje nós temos uma importante Já marca de existia nessa perfume, época. boticário. Não, mas é Já existia botica. nessa época. Botica é uma palavra do latim que pode ser traduzida como farmácia ou perfumaria. Então, não é a linha de Tá. cosmético que a gente conhece hoje. A linha de cosmético boticário que a gente conhece hoje traz o nome daí, porque as boticas na Idade Média eram esses locais de remédio e perfume. Se organizavam em associações de acordo com o seu ofício para defender seus interesses, as chamadas corporações de ofício. Então, traduzindo o que dizem esses dois parágrafos, não precisa decorar, só entender que quando fala aqui de corporações de ofício, era uma espécie de sindicato, ou seja, de um agrupamento de determinados profissionais de uma mesma área. Então, tinha Como as assim? corporações de Não ofício dos entendi. artesãos, dos sapateiros, dos boticários, dos construtores. Corporações, associações de um mesmo ramo de trabalhadores de uma área. Tinha uma associação com todos os trabalhadores. É Para eles isso? se juntarem, conversarem, lutarem por direitos, Entendi. uma espécie do que são atualmente os sindicatos. As corporações se desenvolviam nas cidades que tinham no mínimo 10.000 habitantes. Elas definiam normas para a população, como é possível observar no texto que alguém vai ler e a gente vai acompanhar. Quem ajuda? Cada oficina. Aonde? A janelinha verde. Cada oficina pode. Chama a cunha.
Aqui, cada oficina pertencia. É mesmo, mete língua para cima. Cada oficina pertencia a um indivíduo conhecido por mestre, dono de matéria-prima, da ferramenta e do resultado econômico gerado pela produção. Os vários mestres formavam um colegiado que dirigia a corporação, isto é, fiscalizava o respeito aos regulamentos corporativos. O mais importante destes era impedir diferenciação de produtos e, portanto, concorrência entre as oficinas. O tipo de matéria-prima, a quantidade produzida, o preço de venda, tudo deveria ser rigorosamente igual. Então, como funcionavam um pouquinho essas corporações de ofício, no caso aí dos artesãos, né? Nessa mesma época, um novo segmento se desenvolveu, um novo segmento social, um novo grupo, que foi a burguesia. Não é novidade, a gente já conversou sobre esse grupo. A burguesia era composta de comerciantes, eles lembram para a gente no início da aula, banqueiros, armadores de navios e cambistas, sobretudo. Os comerciantes, por sua vez, organizavam-se em guildas. Então, a gente traduz que burgueses eram os comerciantes, mas haviam vários pequenos grupos dentro da burguesia, todos ligados ao comércio, tá? Em guildas. Os objetivos das guildas eram regulamentar as práticas comerciais e a manutenção do monopólio sobre o comércio local. Então, se as corporações de ofício eram uma espécie de sindicato, as guildas eram uma espécie de câmara logista, como existe na atualidade. Ou seja, as guildas eram corporações especificamente de burgueses, tá? Enquanto as corporações de ofício eram de outras profissões, aquela associação de trabalhadores de uma mesma profissão, as guildas reuniam especificamente, exclusivamente burgueses. Os burgueses não se encaixavam no sistema de ordens, ou seja, aquelas ordens sociais da pirâmide, da sociedade feudal. Eles não se encaixavam, eles não queriam pertencer ao último grupo dos servos, né? Eles queriam ser um grupo à parte, ter privilégios, assim como a nobreza, como a gente começou corrigindo. Vimos no texto que existiam 3 categorias de profissionais que trabalhavam nas oficinas. E aí vem uma pesquisa que, se a gente tivesse presencialmente em sala, iríamos fazer, mas como estamos remotamente, vamos pular essa pesquisa. E aí entra no tema da terceira pergunta que a gente corrigiu lá no livro de atividades, a questão 3, que é sobre esse assunto aí, as comunas. Quem lê para a gente? Com o objetivo de poder gerir seus negócios e suas vidas com o mínimo de interferência, os burgueses se uniram e formaram comunas. Estas eram associações de moradores com o objetivo de buscar soluções para problemas que fossem interesse coletivo dos habitantes da cidade. Além da aquisição do terreno onde ele estava localizada, a compra do terreno, que geralmente pertencia a um feudo, garantia ao burgo a sua autonomia e a desobrigação de recolher tributos ao senhor feudal. Nem sempre. Isso. Então, tem uma informação muito interessante aí. As terras aquela na da letra Alta B. Idade Média, as terras rurais, as fazendas, os sítios eram chamados de feudos. E o senhor feudal era um título de nobreza, lá naquela classe intermediária da pirâmide social. Ele recebia um título de nobreza, né? Duque, barão, conde, marquês, e por aí vai. E o que é que o Rian leu aí nesse parágrafo e a gente acompanhou? Que aos poucos os burgueses, enriquecendo com o comércio, eles compravam as terras daquela região para que aquela terra não pertencesse mais àquele senhor feudal, não ficasse mais sob o domínio daquele senhor feudal. Porque eles queriam também ser donos, proprietários, serem reconhecidos, embora não tivessem nascido na nobreza, porque
a condição de nobre era uma condição privilegiada pelo nascimento, mas eles iam adquirindo esse poder através do comércio, através da compra e da venda. Então, eles compravam também esses privilégios, numa época em que o privilégio e a riqueza estava ligada à terra. É claro que aqui nós temos a passagem, né? Aos poucos, o privilégio deixa de ser o tamanho de terra que você possui para ser a quantidade de moeda de ouro e prata que você tem no bolso ou no cofre. Nem sempre os nobres concordavam em vender aquela terra para ser um lugar emancipado, um lugar livre, o que gerou conflitos com os burgueses. Na maioria das vezes, porém, estabelecia-se um acordo no qual os burgueses pagavam em indenização, ou seja, em troca daquela terra. E aí era dado uma carta de franquia. Por meio dessa carta eram transferidos aos burgueses os direitos antes dos senhores feudais, como de cobrar impostos, organizar tropas militares. Ou seja, a partir do enriquecimento financeiro do dinheiro, os burgueses vão ganhando também aos poucos poder político. O poder militar transferiu-se gradativamente aos poucos dos nobres para a elite burguesa. Então é importante a gente entender também que dentro da burguesia nós não temos só um grupo de burgueses, né? A gente já falou disso. Tinha os grandes e poderosos burgueses, os mais ricos, mas tinha aquele burguês que só tinha uma banquinha de feira lá no comércio. Era o pequeno burguês. Você achava rico. Isso, mas que não eram camponeses, não eram artesãos, viviam também do comércio. Embora não fosse um grande burguês, a elite burguesa. E aí nós vemos uma pintura de uma cidade medieval, né? O que ganha destaque nas cidades medievais, algumas ainda podem ser visitadas na Europa nos dias de hoje, é o muro que as circunda para proteger as cidades de invasões. Então, algumas dessas cidades medievais ainda persistem, ainda hoje, assim, com esses muros, os calçamentos da Idade Média ainda, toda essa organização espacial, e que, por conta disso, dava um número reduzido de habitantes. Quando acontecia de uma cidade crescer, as novas casas tinham que ser construídas fora dos muros. O renascimento comercial, quem lê para a gente? Nossa, Nascimento comercial, O renascimento comercial, que aconteceu a partir do século XI, foi também responsável pela maior circulação de moedas. Com o aumento das trocas de produtos e da circulação de mercadorias, e ainda com o surgimento das feiras, as moedas voltaram a ser necessárias nesse período para facilitar as trocas. Valeu. Então aí Maria Luísa, teu áudio tá travando. o surgimento das moedas, porque antes esse comércio era de troca, né? Como as feiras atraíam comerciantes de diferentes regiões da Europa, circulavam diferentes moedas com valores distintos. Para resolver esse problema, ganhou destaque a figura do cambista. Que era o cambista? Era aquele que nas feiras realizava os cálculos de conversão e câmbio, troca entre as moedas. Essa moeda sua, ela vale 2 aqui, então tome 2 da nossa e me dê a sua. Que ainda hoje existem essas casas de câmbio, né? Um dia, quando vocês forem viajar, Josias, para o exterior, para a Europa, visitar outro continente, até mesmo no continente americano, viajar para os Estados Unidos, precisa fazer a troca de moeda. E no Banco do Brasil, qualquer outro banco ligado ao governo, ou casa de câmbio, e fazer a troca do real pelo valor equivalente do dólar para poder comprar lá fora. Então, era um pouquinho essa figura do cambista que surgiu aí nas feiras da Idade Média. Com o tempo, o cambista passou a realizar empréstimos a juros ou depósitos. Então, onde vão surgir, a partir dos cambistas, os bancos. Então, os bancos, na Idade Média, como o próprio nome diz, era uma banca ali na feira onde se realizava troca de moeda e empréstimo também de dinheiro. Hoje em dia, são essas grandes instituições que trabalham também nessa mesma atividade. Gente, eu Depósito, botei isso aqui. conta, empréstimo, investimento e tudo mais.
Vote. Essa é uma Ele vai que gravura horas? lá Eu vi. dos anos 1300, século XIV, mostrando cambistas da Rafa, Itália. Da Rafa, atividade dos cambistas que trocavam moedas, desenvolveu-se, como a gente disse, a atividade dos caralho, banqueiros. que porra foi essa? A boquinha. Olha, alguém está com o microfone ligado falando demais. E aí, na porta do banco, fazer feito o vendedor de cocada, que o amigo chegou para pedir dinheiro emprestado. Ele disse, eu não posso lhe emprestar dinheiro porque eu fiz um acordo com o banco. Nem eles vendem cocada, nem eu empresto dinheiro. E dessa maneira ele se saiu e não emprestou dinheiro ao amigo que não queria, porque ele não pagava feito Cecília. Estudar o lugar do dinheiro na Idade Média leva a distinguir pelo menos dois períodos. Inicialmente, uma primeira Idade Média, do imperador Constantino a Francisco de Assis, esse santo católico, que viveu lá por volta do século XIII, quer dizer, do século IV até o 12.100. Quando o dinheiro recua, a moeda conhece um processo, um recesso, aliás, para depois começar um lento retorno. Na Baixa Idade Média, então na Alta Idade Média, o que é que nós temos? Um recesso, uma parada da moeda. Depois ela retorna. A distinção... Oi? Eu vou ter que ir aqui rapidinho, tá? Eu já volto. Volta mesmo, para não deixar o coração do tio com saudade, hein? A Falta distinção... quanto? Faltam 2 minutinhos. A distinção social predominante opõe, então, potentes e humiles, no latim, a língua da Itália. Quer dizer, poderosos e fracos. Então, a distinção da sociedade, essa diferença que se fazia, né, daquelas classes, opõe, coloca em oposição poderosos e fracos. Em seguida, do início do século XIII, ano 1200, até o fim do século XV, é a dupla divis e pauper, ou seja, ricos e pobres que vão entrar em oposição. Então, na Alta Idade Média, quem é que nós tínhamos? Poderosos, que eram os senhores feudais, os nobres, e os fracos do terceiro estado. A partir da Baixa Média, a luta vai ser entre quem? Ricos e pobres. Ou seja, não é mais entre nobres e fracos. A burguesia agora passou do terceiro estado e agora ela se encontra no grupo dos ricos. E aí, como a gente está no último minuto, 1 minuto e 44, 1 e 43, 1 e 41, tá? Já está aí na Essa ordem atividade vai para casa. disso. Já estamos aí na... É a página 26 é que vai para minutos. casa? Essa página 26 do livro didático vai para casa. Vocês procuram tirar foto só da parte de baixo da página, tá? Para quando o professor abrir a foto facilitar, ficar mais ampla, maior para ler. Oi, Lucas. Professor, Oi. e esse símbolo de caderno, o quê? Símbolo de caderno Hã? é ler o texto a seguir. É só representando que é uma atividade só. Professor, Oi. é aqui, de acordo com... Não, a letra A. Como Letra A, é? B e C. Qualquer dúvida vocês perguntam lá, porque já está no último, já está na contagem regressiva do último minuto. Vou parar aqui a gravação, página 26 do didático.